Vamos lá. Atos 12, dos versos 1 a 25. O texto é longo, mas vai dar certo. Tá bom? Hoje cedo eu falei Nero. E era Herodes, viu? Foi com medo do bicho. Cabeça. Fui falar de pastores que estão com sequela de memória por causa de Covid. Troquei. Pois é, aí tá vendo? O pastor trocou Herodes por Nero hoje de manhã. Então, corrigindo, tá, irmãos? Então, vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, de quem, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao pátio de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submeteu-os a sentinelas, a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses de comum acordo se apresentaram a ele e depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra.
E o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão e voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Amém. Irmãos, vou tirar a máscara só um pouquinho. Estou longe aqui dos irmãos mais da frente. Eu vou tomar um gole de água e a gente vai orar. Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço. Tu és fiel, tu és justo, tu és verdadeiro, ó Pai. Fale aos nossos corações, ministre em nossas vidas a tua palavra, Pai. Que eu seja usado como instrumento seu aqui, essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, a introdução que eu coloquei aí, isso, irmãos, a realidade das perseguições da história da igreja. A igreja, desde o momento em que os apóstolos receberam a missão e autoridade por parte do Espírito Santo para pregar o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo, a igreja foi perseguida. Nós vemos o primeiro mártir da história, Estevão, que foi apedrejado em praça pública. Nós vemos aí, depois agora, o Tiago, que foi morto. Pedro, que foi preso por 2 vezes, mas recebeu o livramento de Deus pelas 2 primeiras vezes. Vemos durante a história cristãos sendo jogados nos coliseus romanos para ser comido por leões, para ser atacado por feras. Vemos discípulos sendo mortos à espada, como Tiago, como outros, por flechas, sendo empalados, foram empalados e usados como tochas para iluminar as ruas de Roma. Então, foram mortos de todas as formas possíveis, de todas as formas possíveis, esses cristãos foram mortos. Irmãos, então, assim, o que a gente vê durante essa situação? O que a gente percebe, irmãos? Que a igreja, ela na história dela, ela sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida, de maneira cruel. De maneira cruel a igreja foi perseguida, como eu acabei de relatar aqui para vocês. Mas também, irmãos, a igreja, ela foi perseguida de outras formas. A igreja ela foi perseguida por causa da sua fidelidade a Deus. Eu estou abrindo aqui as minhas anotações. Tem um livro que é História dos Mártires, e tem um livro que é Heróis da Fé, que fala de muitos irmãos. Eu citei aqui Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir cristão. Citei Tiago, que foi morto à espada. Citei outros irmãos, Pedro foi crucificado, e segundo alguns historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Barnabé, a respeito de sua morte, sabe-se foi torturado, arrastado por uma corda no pescoço e depois queimado vivo. Inácio de Antioquia foi jogado aos leões no Coliseu Romano. John Hus foi amarrado em uma estaca e queimado vivo. Suas últimas palavras foram: hoje assam o ganso, mas daqui 100 anos surgirá um cisne que não tocarão a mão. Foi aonde profetizou sobre a vinda de Martinho Lutero. Jerônimo de Praga foi queimado em uma fogueira vivo. E as suas últimas palavras, depois de cantar um hino, foi: a ti, ó Cristo, te ofereço esta minha alma em chamas. João de Trocnove foi torturado bem devagar, com muita crueldade, até morrer. Foi arrancando-se as unhas das mãos dele para ele negar Jesus, depois foi arrancando as unhas dos pés, e foi sendo torturado bem devagar, para ver se ele negava a Cristo. Jerônimo de Savonarola foi queimado em praça pública, como espetáculo para todos ali, por não negar a Cristo.
Então, irmãos, como muitos cristãos hoje, em missões, em países fechados, são perseguidos. Quantos a gente recebe imagens, né, do Portões Abertos, para quem segue a missões Portões Abertos, né, missões no Oriente Médio, em países fechados, a gente vê imagens horríveis de cristãos sendo mortos, famílias de pastores sendo mortos, perseguidos por pregar a Cristo, países muçulmanos que judiam, que matam o marido, que matam o pastor, matam a esposa do pastor e pegam os filhos para ser servos deles. Então nós notamos que a perseguição ela não aconteceu só no passado, hoje a perseguição acontece na janela 10x40, nos países fechados. Sofremos perseguições ideológicas, irmãos, em países abertos como o nosso. Nós temos perseguições ideológicas. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor chamado Rodrigo Moncelin, que quando ele falou sobre um determinado assunto, ele foi processado por uma turma lá do Rio Grande do Norte, ideológico, pela uma turma do Sul, e ele botou o vídeo falando, olha, graças a Deus, com a ajuda desse irmão aqui, que é presbítero da minha igreja, advogado, nós vencemos a causa desses irmãos que professam uma ideologia. Porque a ideologia deles não tem o poder de calar a voz da igreja. A gente tem liberdade de culto, nós temos liberdade de fé. E ele louvando a Deus porque os irmãos queriam cercear a fala dele, queriam com que ele parasse de falar contra a ideologia desses determinados grupos. Nós sofremos perseguições familiares, irmãos. Quantas vezes, né, nós precisamos de apoio, quantas vezes nós precisamos de um lugar seguro, precisamos de família, nós muitas vezes sofremos perseguições familiares. Quando eu me converti, eu sofri uma perseguição ferrenha, minha família era toda romanista, eu virei alvo de piada, de chacota. Eu lembro uma vez que eu fui passar Natal na casa de um tio, aí uma prima virou para mim, esse aí agora é de uma nova seita. Aí outra falei, que seita que é? A seita cheque. E todo mundo caiu na gaitada e tal, eu virei a bola da vez naquele almoço de família. Então, foi muito complicado. Sofremos perseguições políticas, é uma guerra política, é uma guerra de poderes. Sofremos a mais cruel perseguição espiritual, irmãos. Quando Paulo fala lá em Gálatas, em Efésios 6, sobre a nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores do mundo do ar aí, nós estamos travando uma guerra espiritual o tempo todo. E nós, muitas vezes, estamos muito no âmbito natural, muito no âmbito físico, e não percebemos que nós estamos travando uma guerra no mundo espiritual. Se a gente pudesse ver o que está acontecendo em nossa volta no mundo espiritual, nós iríamos ficar horríveis com a guerra que está acontecendo. E muitas vezes nós não damos a mínima, porque nós estamos importando com tantas coisas, entretido com tantas outras coisas. Então, irmãos, pulando o slide aí, viu? O propósito desse sermão é bem claro. É para que a gente venha ter preciosas lições sobre oração para a igreja diante de perseguições que nunca param. Nunca parou e nunca vai parar, porque uma igreja de joelhos é maior do que um exército de pé. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, nós precisamos entender que nós só vamos vencer batalhas, só vamos vencer a guerra, como os irmãos aqui venceram, se for através da oração. Precisamos orar, precisamos unir as mãos em oração. E a primeira lição que a gente vê aqui hoje, que eu quero trazer para os irmãos, a oração é a realidade das perseguições para frear a missão da igreja. Quero mostrar para você o papel da oração diante dessas perseguições que querem frear o papel da igreja, a missão da igreja. A igreja tem uma missão. Nós, como corpo de Cristo, temos uma missão. Os discípulos tiveram uma missão. A missão nunca parou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Sede minhas testemunhas. Nós temos uma missão, você tem uma missão. Como cristão, cada um de nós temos uma missão. A FAID, uma mais linda, tem uma missão no Paraná.
né, ela, além de ser, né, ir por todo o caminho, indo por todo o caminho, pregando o evangelho aqui em Anápolis, onde ela estiver, ela ainda tem uma missão lá no Tocantins, no sertão do Tocantins. E você não pode, irmãos, esquecer da sua missão. Paulo, ele tinha real consciência da sua missão, porque chegou no final da sua vida, ele falou: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, será que quando nós estivermos no nosso último fôlego de vida, quando você sentir que realmente Jesus está voltando para você, você fala: agora eu estou partindo. Será que você vai ter paz no seu coração de dizer: combati o bom combate, completei a minha missão, guardei a fé? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com coisas que se tornaram primícias em nossa vida, se tornaram mais importantes do que a nossa vida com Deus, do que a nossa vida em particular de oração. Nós temos que entender que quando a Bíblia fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, é justamente para a gente não colocar o carro na frente dos bois. É para a gente colocar as coisas na ordem certa. Nós precisamos viver dentro de uma ordem perfeita que o mundo espiritual traçou para que a gente viva no mundo físico. As minhas preocupações, se eu posso assim dizer, entre aspas, as minhas preocupações, primeiramente, elas têm que estar vinculadas ou arretadas, alinhadas com o mundo espiritual, com aquilo que Deus tem para mim. Qual cristianismo eu tenho vivido? O que eu tenho feito para que esse Cristo seja expresso através da minha vida? Qual o impacto que a minha vida tem causado no mundo? Tiago, irmão de João, e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Eram líderes influentes na igreja. Herodes mata um e prende o outro, irmãos. Não temos explicação sobre por que Deus permitiu que Tiago morresse, enquanto enviou um seu anjo para libertar Pedro. Não temos. Afinal, ambos eram homens dedicados a Deus e necessários à igreja. A única resposta soberana, a única resposta que nós temos é a soberana vontade de Deus. É a soberana vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos 4, 24 e 30. Vamos ver, entender um pouco sobre isso. Atos 4, 24 e 30. Atos 4, 24 e 30. Está assim, irmãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantam-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nós vemos soberania de Deus e a predestinação. Tudo acontece debaixo de uma soberania, de uma predeterminação de Deus, irmãos. Não sabemos por que Deus permitiu a morte de Tiago à espada, uma morte desonrosa. Não sabemos por que Deus livrou Pedro por 2 vezes da prisão. Mas Deus continua sendo soberano, irmãos. Deus continua sendo soberano. Certamente precisamos dizer como Paulo,
que Paulo diz lá em Romanos 14, 8? Lá em Romanos 14, 8 está assim: porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Não importa, se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E enquanto vivemos, vamos viver para quem? Para nós mesmos. Aleluia? Não, vamos viver para o Senhor. Porque se o nosso morrer é lucro, o nosso viver é Cristo. Fomos chamados para viver em Cristo, irmãos. Fomos chamados. A uns Deus livra da morte, a outros Deus livra na morte. Olha, irmãos, na galeria da fé, em Hebreus 11, uns foram libertos do fogo e da boca dos leões pela fé, outros pela fé foram mortos e cerrados ao meio. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé, uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Deus é Deus quando nos livra da morte e quando nos leva para a sua presença por meio da morte, irmão. Deus é Deus e vai continuar sendo Deus em todo momento, seja na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na dor, na satisfação, na insatisfação. Deus é Deus. Independente daquilo que eu acho ou desconsidero ou não quero achar, Deus continua sendo Deus, porque Ele é soberano e vai continuar sendo soberano e determinando todas as coisas, porque Ele que está sentado no trono, quando diz em Apocalipse 5, irmãos. Nós não estamos no trono de Deus. Aquele que quis sentar no trono de Deus, acima do trono de Deus, ele foi expulso. Nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Temos que ser, irmãos. Ele é Deus quando atende a nossa oração, curando, nos libertando. E quando chama os seus filhos para voltarem para casa. O mesmo salmista, irmãos, lá no Salmo 116, 15, o mesmo salmista que glorifica a Deus pelo livramento da morte, diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Ao mesmo tempo que ele glorifica, louva a Deus pelo livramento precioso de Deus, ele glorifica a Deus pela morte dos seus santos, porque ele sabe que a vida dele com Cristo é lucro. Que ele sabe que morrer é lucro, que viver é Cristo, e que viver é para Deus, e morrer é para Deus. A gente vive para Deus, irmãos. A nossa vida tem que se converter em Deus. Justo Gonzalez, um historiador do primeiro século, muito citado, porque é um historiador mais famoso do primeiro século. Com razão, diz que essa ideia de que Deus nos dá o que pedimos é porque nos falta fé. Pode provocar consequências desastrosas. É porque nos falta fé. Nos falta fé, irmão. Imagine, por exemplo, uma menina paralítica de 7 anos de idade, a quem é dito que se ela estiver fé, ela andará. As pessoas ao redor oram com ela, clamam em alta voz, mas ela não é curada. No fim do culto, a menina que entrou com uma série de deficiência física, ela sai com uma série de deficiência psicológica, porque agora ela se culpa porque ela não foi curada por falta de fé. Assisti um vídeo essa semana que moveu o meu coração. Tem um cara, um pastor da teologia do coach, que hoje parece que é candidato a presidente. Ele fez um grande movimento numa igreja grande aqui no Brasil, e ele desceu de helicóptero no pátio da igreja, pegou uma Ferrari, entrou com a Ferrari dentro da igreja, e botaram no púlpito da igreja uma moça paralítica. E ele pegava na cabeça dessa menina e falava: levanta e anda, eu quero, você quer, todos aqui querem, levanta e anda. Nós estamos unindo um propósito, levanta e anda. E tentaram botar essa menina para andar, e ela não conseguia ficar de pé, e tentaram, e levanta e anda, eu quero, você quer, todos querem, levanta e anda, porque é a teologia da confissão positiva, irmãos, numa máscara de coach, né? O universo conspira a favor daqueles que acreditam,
né? Então, se eu quero, você quer, a nossa energia está comunicando com a energia do universo, então você vai andar. E quando ele desesperou que a mulher não andou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ela sentou, ele virou para todo mundo e falou, ela não teve fé suficiente. Ela não teve fé suficiente. Entrou na sua Ferrari, pegou seu helicóptero e foi embora. Foi um show de críticas por parte dos pastores de teologia reformada. Porque além da deficiência física, essa menina hoje deve estar, né, falando, eu não tive fé suficiente para mover a mão de Deus. Porque a mão de Deus dependia da minha fé. Não, irmãos. Deus é soberano. E Deus predestina todas as coisas. Se Deus tivesse predestinado que aquela menina fosse andar, ela iria andar. Ela iria andar. E nós não podemos, irmãos, nós não temos o direito de ordenar nada a Deus. O nosso papel é de discípulos, de servos, de submissão, de entender que o propósito de Deus é melhor do que o nosso propósito. Os caminhos de Deus são melhores do que os meus caminhos. Os pensamentos de Deus são melhores que os meus pensamentos. A vontade de Deus para a minha vida, ela é boa e agradável e perfeita, mesmo que eu não esteja vivendo essa agradabilidade, mesmo que eu não esteja vivendo essa perfeição, e mesmo que para mim tudo está ruim, porque nós somos insatisfeitos, irmãos. Nós somos insatisfeitos, nós nunca somos saciados com nada, nada para nós sacia a nossa fome e a nossa, por questões materiais. Sempre queremos mais, sempre exigimos perfeição, sempre exigimos mais qualidades, sempre exigimos mais coisas para nos entreter, para nos satisfazer. Está aí o caminho das drogas, de pessoas que começam com um cigarro, né? Com cigarro eletrônico, que vai para a bebida, que vai para a cocaína, que vai para o crack. O pastor Hacem me contou semana que foi com os adolescentes para as ruas aqui, foi visitar os mendigos, os moradores de rua, uma menina, uma moça que falava 3 idiomas, falava bem, que está morando nas ruas por causa do crack. Até a Ângela me confessou, né, que os meninos chegou assustados, achou que mendigo nascia mendigo, né, Ângela? Ai, mãe, eu achei que mendigo nascia. A menina lá, ela se transformou em mendigo. Fala poliglota e está na rua. Porque o homem é insaciável, irmãos. E quando ele começa a beirar o poço, cair num poço, aí é aquilo que os Salmos falam, um abismo vai chamando o outro abismo até o flagor das suas catacumbas. Então não se entregue à sua vaidade. Não queira fazer a sua vida uma satisfação plena e própria sua. Descanse em Deus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Viva para Deus. Viva para Deus. Faça o seu melhor para honrar e glorificar a Deus. E não para satisfazer o teu coração e a tua vontade. Porque se você viver para Deus, você vai fazer o melhor de você em tudo que você for fazer. Viva para Deus, irmãos. Faça do seu trabalho um culto a Deus. Faça da sua vida familiar um culto a Deus. Faça da sua vida diária um culto a Deus. Porque você vai achar um propósito na sua vida. Você vai achar um sentido. Você vai ver que realmente a sua vida vai ter sentido. Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas que perderam o sentido da vida. Já não tem nada mais com sentido. Está tudo sem sentido. A vida perdeu a graça, não tem sentido de mais nada, porque vive para si próprio. Enquanto você viver para si próprio, você vai ser uma pessoa insatisfeita, insaciável, e tudo vai perder o sentido. A partir do momento que você fazer da sua vida integral um culto a Deus, tudo vai ter sentido na sua vida. Tudo vai tornar sentido. Então, meus irmãos, eu poderia até falar aqui, vamos ver alguns aspectos da prisão de Pedro. Vamos ver aqui, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que viver para Deus não se vive sem relacionamento com Deus. Não se vive para Deus sem relacionar com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento indiferente, um relacionamento mecânico, automático. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento íntimo e sincero, cultivando a cada dia.
Eu preciso fugir da automatização espiritual, da mecanização espiritual. Eu preciso cultivar um relacionamento puro, simples, verdadeiro, real com Deus. Porque, infelizmente, irmãos, a tendência da religião é nos tornarmos religiosos. É de nos tornar religiosos, tornarmos adeptos a uma igreja, nos tornar frequentadores de culto, esquentador de banco, de igreja. A religião quer nos condicionar a ser religiosos. Tudo isso aqui tem um sentido, irmãos. Esse templo aqui tem um sentido, ele tem um propósito. Esses bancos aí tem um sentido, ele tem um propósito. Você está vindo no culto ao domingo à noite, tem um sentido, tem um propósito. Já parou para meditar nisso? Você fazer parte de um louvor aqui tem um sentido, de um propósito. Ouvir piano, ouvir irmãos cantando, irmã Roseli cantando, ouvir uma palavra de Deus tem um sentido, de um propósito. Isso aqui não é para você se acomodar. O templo da igreja não é para você se acomodar. Os bancos não são para você se acomodar. O louvor, tudo que tem aqui não é para você achar o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. Mas isso aqui é para te mover a você ser atento à sua missão e seu relacionamento com Deus. Precisa, tudo isso que acontece aqui te levar a uma comoção que falaram, eu preciso de Deus. Eu preciso orar mais. Deus me dá sede. Eu preciso ter sede do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Enquanto se pode achar. Deus está disponível. Vai chegar um momento, né, e a Bíblia fala, e muitos buscarão e não o acharão. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente pode perceber aqui, que vai ter sempre cercamento dos mensageiros, e você não pode ter medo. Você é um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus. Você precisa levar esse Deus pela sua vida e por palavras. As suas palavras têm que se tornar vida na sua vida. Segundo lugar, irmãos, que a gente percebe na primeira aplicação desse tópico, não conseguindo parar na mensagem, tenta contra a sua vida. Você vai ser perseguido. Se você é perseguido, se você vive a mensagem de Deus, propaga essa mensagem e vive para a glória de Deus, você vai ser perseguido. A perseguição teve com os primeiros discípulos e tem até hoje. Então, se você não é perseguido, pare um pouco para pensar, fala assim, será que eu estou sendo de fato um mensageiro de Deus? Será que eu estou pregando? Será que eu estou falando, vivendo esse Deus? Mas tenha no seu coração, irmãos, que o livramento de Deus gera temor nos inimigos de Deus. Gera temor nos inimigos de Deus. Lembro, quando eu falo isso, eu lembro daquela velha história, que os irmãos já ouviram várias vezes, daquela irmã que estava passando por dificuldade financeira, e ela pedia para Deus, manda alguém trazer pelo menos uma cesta básica aqui para mim, que eu não vou ter mais nada para fazer para minha família hoje à noite na janta. Não vou ter nada. E de repente bate alguém na porta dela, e era um auxiliar do pai de santo do terreiro do lado. Olha, eu vim trazer essa cesta básica aqui para a senhora. E a senhora quer saber quem que mandou? Porque ele foi instruído, fala, olha, foi o diabo. Né? Se a crente lá perguntar quem que mandou essa cesta básica, fala para ele que foi o diabo. Aí o cara perguntou, você quer saber quem trouxe a cesta básica para a senhora? Não, meu filho, não quer não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, o livramento de Deus, ele traz temor aos inimigos. E você precisa buscar a Deus em oração, irmãos. Quando Pedro estava preso, a realidade da igreja era oração. Vamos para a missão lá no sertão do Tocantins. Eu, a Fátima, a Linda, a Vani, a Janina, a Miriam, a Weida. Mas nós precisamos de oração, irmãos. Nós precisamos que vocês orem por nós. E a intenção no outro ano é levar um grupo maior. No outro ano, levar um grupo maior ainda. Fazer impactos maiores e maiores naquela região. Se Deus assim permitir. E a gente precisa de vocês em oração. Igreja que ora, irmãos, é uma igreja poderosa. Eu lembro uma vez, na história de
de um pastor chamado Tim Keller, nos Estados Unidos, que alguns pastores foram perguntar o segredo do sucesso da igreja dele. E esses pastores subiu lá no templo, onde ficava a nave do templo, e perguntou: pastor, e aí, qual que é o segredo do sucesso da sua igreja? Por que é uma igreja que planta muitas igrejas, uma igreja missionária? Tem missionário no Japão, na China, na África. Sua igreja é uma igreja pujante, está crescendo, você está plantando, só em Nova York você está plantando 42 igrejas. Qual que é o segredo? Ele pegou aqueles irmãos que foram pastores para aprender o segredo e desceu no porão da igreja, cheio de irmãos orando de joelho, no porão da igreja, cheio de irmãos orando. Irmãos, a nossa realidade ela não é apenas física. A realidade da igreja ela precisa ser espiritual. Você precisa orar na sua casa, você precisa orar com o seu cônjuge, você precisa orar com a sua família. Eu estou falando isso para você, falando para mim também, irmãos. Porque a gente se envolve o tempo todo com tanta coisa, com a própria religião. A gente se envolve e não busca relacionamento íntimo com Deus. Hoje eu coloquei no grupo da igreja a agenda pastoral minha. E se vocês perceberam, pouco tempo de oração. Eu precisava aumentar mais o tempo de oração. De estudo. Mas a vida pastoral, ela é muito corrida, é muito pesada, irmãos. E a agenda ela é muito flexível, porque eu preciso flexibilizar a agenda com as necessidades urgentes de algumas pessoas da igreja. Socorrer famílias, socorrer pessoas, situações como essa da irmã Merinda e como outras que nós já passamos aqui na igreja, que os irmãos nem sabem. Porque muitos assuntos graves são tratados em conselho de forma a preservar irmãos. De forma que a gente quer pastorear o irmão sem expor as pessoas. E o Zé Alberto sabe que está aqui do conselho, é o mais antigo do conselho, sabe o quanto nós sofremos nesse conselho, pastoreando irmãos que sofrem com problemas seríssimos. E muitas vezes são problemas que nos sugam, irmãos, não é só um mês não. São problemas que nos sugam 6 meses. Teve presbítero que não aguentou nem metade do mandato, pediu para sair. É muito sério, irmãos, lidar com as questões da igreja, é muito sério. É muito sério você aceitar um cargo da igreja, de oficialato, como diaconato, presbiterato, e levar com a barriga. É muito sério você se tornar líder de algum departamento da igreja e levar com a barriga. Se Deus te predestinou para esse cargo, para esse oficialato, se Deus te colocou dentro da sua soberania, no cargo, na função que você tem, você precisa levantar a cabeça e ser um guerreiro, com a espada na mão, e fazer de toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua garra, aquilo que Deus colocou na sua mão para ser feito. Porque tudo isso vai ser te cobrado. E nós não estamos numa igreja para empurrar as coisas com a barriga, para fazer de qualquer jeito. Eu não estou criticando ninguém, irmãos, eu apenas estou falando o que a palavra de Deus está mandando falar. Segundo tópico, aqui, irmãos, deixa eu voltar aqui no segundo tópico, é a realidade da oração em favor de sua missão e missionários. Olha o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante por parte da igreja em favor deles. Quando a gente faz a reunião de oração aqui na igreja, a gente sempre pede, irmãos, ora pelos pastores, pela família dos pastores. Irmãos, o diabo, ele quer destroçar a família de pastor. Quantos pastores de 5 anos para cá, a gente sabe de pastores suicidando, de pastores perdendo o casamento, perdendo família. Nós precisamos da oração da igreja, os pastores precisam da oração de vocês. Porque ele vai atacar o líder maior da igreja, depois vai atacar os presbíteros, não é os diáconos, não é que há uma hierarquia que eu sou melhor do que os presbíteros, que os presbíteros é melhor do que os diáconos é melhor do que o líder de departamento, não. Mas ele sabe.
Eu falo, irmãos, eu preciso da oração de vocês, a minha casa precisa da oração de vocês, a Cássia, a Ana Luísa, a Carolina, nós precisamos da oração de vocês, da cobertura de oração de vocês. Porque somos atacados o tempo todo, irmãos. É uma luta ferrenha e muito pesada. Porque a luta não é somente contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando incessantemente. Nós não vivemos uma realidade de que pastores são presos no nosso país, e ameaçados e amordaçados, mas vivemos uma realidade espiritual muito forte e pesada. A situação mostrava-se nessa época desoladora, sem esperança. Parecia que Pedro não tinha como escapar. O que a pequena e pouca influência da comunidade de Jesus poderia fazer? Orar. Orar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, buscar a Deus, relacionamento com Deus. Eles acreditavam na oração. Os crentes, eles não foram para a rua fazer um protesto contra Herodes. Eles não foram para a rua levantar cartazes, botar carro de som e gritar na porta do castelo lá da casa de Herodes, salta Pedro, salta Pedro. Eles não foram fazer isso. E não foram reivindicar seus direitos. Nem apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Os crentes se reuniram para orar em favor de Pedro. Buscaram o soberano Senhor do universo, pois acreditavam que Deus, e por meio da oração, iria libertá-lo. Irmão, será que nós cremos quando a gente ora? Será que a gente ora com fé, crendo mesmo que Deus ouve e responde? Mesmo que for não para as nossas petições? Ou será que oramos por orar? Eu tenho que orar. Eu já falei isso várias vezes. Nós temos um grupo de oração com as irmãs aqui da igreja. É um grupo seleto de pessoas que oram. E eu tenho certeza que quando alguém bota um pedido de oração lá, aquela mãozinha que está lá não significa somente uma mãozinha lá, como é que é o nome? Esqueci o nome disso aqui. Um emoji, né? Não significa, não passa de um emoji, não. As irmãs oram. Eu tenho certeza que as irmãs oram. Quando eu peço oração no grupo da igreja, eu tenho certeza e convicção no coração que vocês oram. Eu não consigo me esquecer do testemunho do Zé Alberto aqui, que uma vez, quando o Davi estava doente, e ele não descobria, os médicos não descobriam a situação do Davi, porque que o Davi estava doente. E no desespero, o Zé Alberto pediu para que a igreja levantasse um clamor pelo Davi, pela situação do Davi aqui, e Deus ouviu a oração da igreja. Quando a neta da irmã Faidman estava com uma alergia terrível lá em Curitiba, na carne viva, que ela se coçava e dizia, glória a Deus, não aguentando se coçar por causa dessa doença, nós oramos e buscamos a Deus solução. E a Vanessa foi curada. Quantas respostas de oração não foram respondidas, irmãos? Pelas 3 vezes que a Cássia teve câncer, foram 3 vezes e 11 anos de oração. Deus permitiu voltar por 3 vezes o câncer. Eu não sei porquê. Na sua previdência, na sua providência, na sua soberania, Deus sabe por que a Cássia teve câncer 3 vezes. Mas nós temos que descansar e confiar em Deus, que Deus sempre vai ter o melhor para a sua vida. Deus sempre vai ter o melhor para você. Que até o não dele é o melhor para você. Até o não é melhor para você. Então, irmãos, Warren Wiersbe, comentando sobre isso, diz que, correlatamente, que não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. É conhecida a palavra de Thomas Watson, ilustre puritano. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Matthew Henry, comentando, afirma que as orações e lágrimas são os braços da igreja. E com isso, o que ela luta contra os inimigos e a favor dos seus amigos.
A gente pode tirar 4 coisinhas bem rápidas aqui desse segundo tópico, irmãos. Em primeiro lugar, a quem você dirige a sua oração? A quem você dirige a sua oração? Os crentes dirigiram o seu clamor a Deus, soberano Senhor. Orar é falar com aquele que está no trono, que tem todo o poder, autoridade, controle sobre todas as coisas. É orar, é associar, colocar na mão daquele que pode mais. Será que quando você ora, você tem essa convicção? Eu vou estar colocando na mão de quem pode. Eu vou colocar na mão de quem pode, porque eu não posso. É olhar para a sua independência, é olhar para a sua fraqueza, para a sua falta de poder, a sua dependência de Deus. Fala, eu vou botar na mão de quem pode. Porque tem muita coisa, irmãos, que já fugiu do seu controle e ainda vai continuar fugindo do seu controle. E seu único recurso vai ser Deus. Seu único recurso vai ser Deus. Não adianta achar que você vai dar seus pulos, como eu já ouvi de vários jovens, e quebrar a cara. Eu vou dar meus pulos. Eu vou dar meus pulos. E quebrou a cara. Crente não foi chamado para dar seus pulos. Crente foi chamado para depender de Deus. E se depende de Deus, de joelho dobrado, de boca no pó, chorando, orando, buscando a Deus. Em segundo lugar, irmãos, quem são aqueles que oram? Será que você se conhece como um discípulo? Será que você se conhece como filho de Deus? Será que você se conhece como uma pessoa que foi chamada para se relacionar com Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e amoroso? Será que você se conhece, você sabe que você tem um livre acesso a seu Pai? Domingo passado eu estava falando, eu até ia comentar sobre essa questão de a figura de pai, e alguns irmãos já relatei isso, quão foi difícil falar da figura de pai para uma menina lá no setor sul, que eu pastoreava, que ela foi estuprada pelo próprio pai dos 5 anos aos 11 anos de idade. E toda vez que eu falava de Deus, Deus como pai, ela chorava e não aceitava. Porque toda vez que eu falava de Deus como pai, ela lembrava do pai dela abusando sexualmente dela. E ela tinha no coração, será que Deus quer abusar de mim também? Será que Deus vai abusar de mim? E quantas pessoas, eles entram para a oração com Deus, com o pé atrás, sem se entregar totalmente, procurando palavras talvez bonitas. Tem gente que até quer citar a própria palavra de Deus para Deus. Tem gente que começa lá, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e termina, ó Deus, que Jesus está voltando no cavalo branco, e depois vai orar. Não, irmãos. É relacionamento sincero, conversa sincera com Deus. Deus te conhece no profundo, Deus sabe dos seus pecados ocultos, Deus sabe o que passa no seu coração. Deus não quer palavras bonitas, que você cita a Bíblia, a tua palavra diz, não. Deus quer o quê? Conversa sincera, ao pé do ouvido. Eu não vou chegar ao extremo de ser como Ana Paula, do Diante do Trono, quero deitar no teu colo, quero pegar nos teus cabelos, né? Não quero romantizar demais, mas você precisa saber que com Deus você precisa ter um relacionamento profundo e íntimo, e sincero e verdadeiro, humilde, simples com Deus. Simples com Deus. E como eles oram? Nós já falamos. Terceira proposta desse sermão: oração e a resposta de Deus em confirmação da missão. Está do verso 6 a 17. Estou deixando aí para não precisar ler, para os irmãos acompanhar, tá, irmãos? Então, irmãos, um livramento milagroso de Pedro. A oração e a resposta de Deus é confirmação da missão. Mesmo a resposta sendo sim ou não, a resposta de sim ou não é confirmação da missão. Quantas confirmações de missões você teve na sua vida? No encontro da família, eu chorei quando pensei em alguns irmãos que morreram. E eu tenho certeza que para as viúvas, os seus esposos cumpriram a missão. Quando eu lembrei da morte do irmão Marinho, quando eu lembrei da morte do irmão Oswaldo, quando eu lembrei da morte, né, do
irmão do marido da nossa irmã Conceição, do irmão Zé Neto, e de outros que partiram, que eu tenho certeza que cumpriram a missão. Foram irmãos que foram perseguidos, foram irmãos que tinham intimidade com Deus. Eu tenho certeza que as viúvas desses irmãos que faleceram, como do nosso irmão Nenzão, tenho certeza que seus cônjuges foram porque cumpriram a missão. Pedro já estava na prisão havia 7 dias, irmãos. 7 dias. Eram os dias da festa da Páscoa. Durante todo esse tempo, a igreja permaneceu em oração. E Pedro permaneceu sereno, exatamente naquela que seria a última noite da sua vida. Ele sabia que seria sentenciado à morte no dia seguinte. Mas Pedro não se desesperou, nem tentou subornar os guardas, apenas dormiu. Pedro dormiu na sua última noite de vida. Descansou na soberana providência de Deus. Isso levou Crisóstomo, ilustre pai da igreja, a comentar. Olha o que ele comentou. E é lindo o fato de Paulo cantar hinos, enquanto Pedro aqui dorme. Pedro e Paulo revelaram-se corajosos diante da morte. O livramento de Pedro enseja-nos algumas lições. Primeiro, irmãos, seu livramento foi na última hora. Na última hora. Deus poderia ter evitado que Pedro fosse preso. Não poderia, irmãos? Deus poderia ter evitado. Deus poderia ter fulminado Herodes no primeiro dia em que Pedro foi para a cadeia. Deus poderia fulminar Herodes, libertando ele da grade, das celas. Deus poderia ter arrancado Pedro da prisão no começo da festa. Às vezes o livramento de Deus, irmãos, só vem na última hora. Quem não tem experiência para contar em relação a isso? A quarta vigília da noite, quando as circunstâncias parecem irremediáveis ou irreversíveis. Irreversíveis. Eu já contei a história quando a Cássia entrou de coma depois do transplante, que para mim era irreversível, para os médicos era irreversível a situação dela voltar do coma viva. E Deus a trouxe. Em segundo lugar, irmãos, seu livramento foi resultado da interação da providência natural e sobrenatural de Deus. A igreja ora e o anjo age. As ações da terra movem as intervenções dos céus, irmãos. Você tem que entender isso. Que tudo aquilo que vem contra você, como ação maligna ou do mundo, deve te levar a orar, a pedir livramento de Deus. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não toma forma, não, é assim mesmo, a tendência é piorar. Porque o que nós ouvimos hoje é isso, assim mesmo, a tendência é piorar. Nos últimos dias o mal vai crescer, o amor de muitos vai esfriar. Então, tá bom, então vou orar mais não, porque a tendência é piorar. Não. Nós somos sal e somos luz enquanto estivermos aqui, irmãos. Nós temos que ser esse agente conservante no mundo apodrecido. E nós temos que ser esse agente iluminador no mundo em trevas. Não é simplesmente nos conformar e cruzar os braços, não, a tendência é piorar, não. O que eu estou fazendo para frear a maldade? O que eu estou fazendo para melhorar, pelo menos, o ambiente onde eu vivo? Aonde eu moro? Aonde eu trabalho? Aonde eu vou? Quarto lugar, seu livramento foi uma surpresa para a igreja. Gente, essa é a parte que eu mais, quando eu estava preparando esse sermão, eu mais ri. Porque Pedro lá batendo na porta, chamando, lá querendo entrar, porque tinha acabado de sair da prisão. A empregada lá chamada Rod se assusta, sai correndo, deixa Pedro lá batendo palma, entra de novo. Lá, e fala, olha, Pedro está batendo palma. Lá, e os povos lá, não é Pedro, é o anjo, porque os judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Então era o anjo da guarda de Pedro que estava lá batendo no portão.
Não, é Pedro. E a menina vem louca, gritando, todo mundo vem louco, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Ele, ó, calma, calma, calma. Eu queria ter a oportunidade de ver essa cena, irmãos, acontecendo. Que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa, que surpresa maravilhosa. É irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhes informava que as suas orações haviam sido respondidas. Peraí, eu estou orando, mas eu não espero que a minha oração seja respondida. Que loucura, gente. Então a gente ora por orar? Hoje eu contei uma história que mexeu muito no meu coração, irmãos. Eu acompanhei aquele congresso de revitalização e plantação de igreja, da igreja de Pinheiros. E um dos palestrantes lá foi Samuel Vieira, aqui da primeira igreja de Anápolis, da igreja central. E ele me falando, o momento mais triste do seu pastorado foi quando ele estava pastoreando a igreja da Gávea, no Rio de Janeiro. E o seu pastorado foi entrando em declínio, que nos cultos de estudo bíblico que ele dava lá, teve quarta-feira que só estava ele, a esposa dele, a Priscila e o Samuel. E a Priscila e o Samuel era criança. E ele entrou numa angústia tão profunda, que um dia ele entrou na igreja para dar estudo bíblico, só estavam os 4, ele, a esposa e as duas crianças, que a Priscila falou para ele, papai, a palavra de Deus fala que onde tiver 2 ou 3 ou 4 reunidos no seu nome, ali ele está. Está o senhor, está a mamãe, está eu e está o Mateuzinho. Diz que aquilo mexeu muito com o coração dele. Ele pediu para o conselho 10 dias de afastamento da igreja e entrou para um quarto, onde só tinha uma mesinha, uma jarra d'água e uma cadeira. Ele ficou 10 dias em oração pedindo para Deus uma resposta, por que o ministério pastoral dele estava entrando em declínio. E ele abriu um texto na Bíblia, que ele fala, que ele abriu um texto na Bíblia e apontou com o dedo e falou, eu vou ser louco aqui agora, eu vou ser louco. E o texto falou, olha, aquele que planta sem esperança é maluco, é doido. Ele citou o texto, eu não lembro mais onde está esse texto, depois eu posso procurar para os irmãos. E Deus falou grandemente, olha, você está plantando sem esperança. É a mesma coisa, irmãos, de orar sem esperar a resposta de Deus, porque muita gente já ora por orar. E ele, quando ele entendeu isso, que ele precisava plantar com esperança de colher, o ministério pastoral dele mudou, porque a gente não está pastoreando por pastorear. Eu preciso pastorear pensando que os irmãos estão crescendo na fé, na graça, no conhecimento de Deus, que os seus lares estão sendo mudados, que os seus casamentos estão sendo mudados. Eu preciso pastorear crendo que você está tendo frutos por meio do que acontece em nossa igreja, da palavra, das ministrações, dos louvores, dos departamentos, da vida dos diáconos. Eu preciso ver que a sua vida esteja... Eu tenho esperança que a sua vida está em pleno crescimento diante de Deus. Porque se eu não crer nisso, irmãos, eu não estou plantando como pastor nessa igreja com esperança de ter resultados do meu pastorado. É a mesma coisa, você precisa orar, sabendo que a sua oração vai ter resposta. Você não tem que orar por orar, você precisa orar crendo que Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar a resposta. Você precisa orar, todas as vezes que você for orar, você tem que crer que Deus vai te responder. Mesmo que for na última hora, na última instância, mesmo que for um não, mas Deus vai te responder. Você não tem que orar por orar, você precisa orar sabendo que Deus vai te dar a resposta. E aí, irmãos, nós recebemos o livramento, que pode ampliar os nossos horizontes, ampliar nosso ministério, a nossa vida, a nossa importância como cristão. Quarta realidade, ou quarta lição, está dos versos 18 a 23, a oração e a derrota dos inimigos da missão. A oração e a derrota dos inimigos da missão. A derrota fragorosa dos inimigos de Deus. O que aconteceu, irmãos? O que o texto fala? Primeira coisa, irmão, o apóstolo Pedro, anos mais tarde, escreveu sua primeira carta. E possivelmente, relembrando essa experiência vivida na prisão, ele registrou o quê? Lá em 1 Pedro 3,12. O que está lá em 1 Pedro 3,12? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e o seu ouvido estão
abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está aqui sobre aquele que pratica males. Lutar contra Deus e contra a sua igreja é a mais consumada loucura, irmãos. A história revela isso. Ninguém jamais lutou contra o Altíssimo e prevaleceu. Inimigos de Deus podem parecer fortes, insolentes e vitoriosos, mas eles cairão. Tornar-se-ão pó, serão reduzidos a nada. Precisamos orar. 3 verdades devem ser vistas aqui, irmãos, e destacadas. Em primeiro lugar, Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado, como deixou aqueles guardas confusos e envergonhados na hora do livramento. A soberba é a porta da entrada para a ruína. Foi o que aconteceu com Herodes, o Agripa. Quando elogiaram ele, dizendo que ele estava falando como Deus, porque ele estava brilhando, na mesma hora ele foi ferido por um anjo, morreu comido de bicho. E em terceiro lugar, o anjo de Deus enviado para libertar Pedro, é enviado para matar Herodes. Deus envia um anjo para livrar Pedro da morte e outro anjo para precipitar Herodes na morte. O que estava sentenciado à morte viveu, e o que estava querendo viver, morreu. Os destinos da vida não estão nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. E quando orarmos, precisamos ter essa convicção no coração. O destino da sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. O destino das coisas, dos inimigos, das pessoas que perseguem a igreja não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Por último, irmãos, para terminar, último tópico. Em oração, a missão da igreja não para. Em oração, a missão da igreja não para. 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprido a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. A palavra de Deus se multiplicava. Barnabé e Paulo cumpriram a missão, ainda conseguiram mais um companheiro para missões, cresceram. Então, irmãos, no início de Atos 12, Herodes parecia estar no controle, enquanto a igreja parecia estar perdendo a batalha. Mas no final do capítulo, Herodes está morto e a igreja segue muito viva e crescendo rapidamente. Sempre que o mundo tenta destruir a igreja, Deus promove a igreja. Quando anda na presença de Deus, a igreja é indestrutível. As prisões não se abalam, as prisões não abalam. As arenas de leões esfomeados são destruídas. Não destrói a igreja, as fogueiras não acabaram com ela, os massacres em massa não dizimaram a igreja. O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Herodes morreu, os judeus foram envergonhados, mas a palavra de Deus cresceu e se multiplicou em Jerusalém. Apesar de todos os esforços de Satanás para impedir o trabalho da igreja, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se, irmãos. Este é o terceiro progresso desse tipo registrado no livro de Atos. Apesar da oposição à obra de Deus, avançava. Em primeiro lugar, aqui a gente vê, irmãos, que após a aprovação, a igreja torna-se mais ousada na pregação da palavra e na sua missão. A morte de Tiago e a prisão de Pedro, em vez de intimidar a igreja, calou a voz e tornou ainda mais ousada a pregação. O sofrimento não destrói a igreja, a perseguição não fecha as portas da igreja. Antes, uma igreja provada é uma igreja ousada, forte e poderosa no testemunho. Em segundo lugar, após a aprovação, a igreja amplia a sua visão missionária. A igreja ampliou, irmãos. Foi depois do livramento de Pedro que Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia e dali foram chamados por Deus para missões mundiais. Alcançando pelo evangelho nas 3 viagens missionárias de Paulo. Se a gente lembra quando eu li um livro no seminário chamado
A Era das Trevas, de Justo Gonzalez, e nesse livro A Era das Trevas fala sobre Maria Tudor, a Maria Sanguinária, que ela foi a rainha da Inglaterra, e ela, quando ela foi rainha da Inglaterra, ela perseguiu e mandou matar todos os protestantes. E a maioria dos protestantes fugiram da Inglaterra por causa da Maria Sanguinária. E quando ela morreu, de uma morte cruel, politicamente orquestrada contra ela, a Elizabeth I assumiu a Inglaterra, mandou que todos os protestantes voltaram e declarou a Inglaterra como um país protestante. Protestante. E a gente sabe que a Constituição da Inglaterra, como um país protestante, foi usada em Constituição de outros países, inclusive o Brasil, se você não sabe disso. Que a Confissão de Fé de Westminster, que inspirou a Constituição da Inglaterra, as confissões de fé que nós usamos na igreja, de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor, também inspirou a Constituição brasileira, americana e em outros países, irmãos. Conclusão. Ninguém pode deter, irmãos, passos da igreja de Deus. Ele é incrível. Está lá a conclusão. Ninguém pode deter. Ninguém. Ninguém pode deter. Então quero deixar aqui uma igreja que se ajoelha durante as perseguições permanece de pé na missão. Depois, Deus ouve a oração de sua igreja em favor da missão e seus missionários. Terceiro, Deus age em meio à insistente oração da igreja e nos liberta nas perseguições. Quarto, a oração nos mantém firmes no caminho e focados na missão. Então, irmãos, com isso tudo que foi falado essa noite, nos resta fazer o quê? Pode apertar aí. Pode apertar, aperta de novo. Nos resta o quê? Pode voltar. Orarmos. Orarmos com certeza de que tem um Deus que ouve. Orarmos querendo obter resposta. Orarmos sabendo que tem um Deus soberano sentado no trono e que nós precisamos orar para ter relacionamento com esse Deus, para que a igreja cresça, para que a igreja cumpra a sua missão, para que eu e você cumpramos a nossa missão na nossa vida integral. Tá bom? Vamos orar então. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Atos 12 falou da história, Deus, da prisão de Pedro, da sua libertação ali por meio de um anjo, enquanto os irmãos incessantemente oravam na casa da mãe de João Marcos. Pai, a prisão de Pedro fala que os irmãos ficaram chocados, estarrecidos de uma forma surpreendente com a libertação de Pedro, com a derrota dos inimigos, com a vergonha dos judeus que perseguiram, com a morte de Herodes, comido de bicho por não glorificar a Deus, e com o avanço da igreja e com reforços de mais irmãos para ser missionários. Pai, desperta-nos, ó Pai. Que esse culto de oração que acontece aqui nas quartas-feiras na igreja possa ser o culto mais cheio da igreja, Pai. Eu te peço isso, ó Deus. Que os momentos de oração da igreja possam ser os momentos mais cheios da igreja. E que nós venhamos orar pelos pastores, orar pela liderança da IPB, orar, ó Deus, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes de departamentos. Eles precisam, ó Deus, da nossa força, pelos louvoristas, eles precisam das nossas orações. Nós precisamos, unidos em oração, orar uns pelos outros, ó Pai. Orar pela nossa casa, pela nossa família, ó Deus. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, te peço. Estaremos saindo nessa viagem missionária agora, com a Fátima, com a Linda. Que nós venhamos ser revestidos de oração o tempo todo por essa igreja. Te peço isso, Pai. Que enquanto nós estivermos ali naquela missão, com a Fátima, com a Linda, o Senhor esteja aqui cuidando da nossa casa, da nossa família, dos irmãos aqui da igreja. Obrigado pela vida desses irmãos que ofertaram e querem ofertar e têm ajudado nessa missão. Obrigado, Deus. Obrigado. Nos desperta para a oração, para o caminho de viver a vida
que Cristo quer que nós vivamos em intimidade com o Pai, por meio do que Ele fez para nós, nos dando livre acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. E agora nós temos livre acesso por meio de Cristo Jesus. E queremos aproveitar esse livre acesso em meio da oração, crendo que a resposta virá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém.